ou para achar. Quem fez isso instituiu seitas. Veio Deus e falou comigo, portanto eu estou abrindo a igreja tal, o ministério tal. Então a palavra de Deus, ela se auto-explica. E ponto. Pastor, por que as pessoas estão inventando moda? Aí a minha percepção como crente, falta de unção. Quando falta unção, quando falta poder, quando falta leitura diária da palavra de Deus, aí o expositor, ele vai agora começar a falar aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa, e não as verdades bíblicas. Nós temos que tomar muito cuidado com o tal da conjecturar. As pessoas acham que está mais para interpretar a Bíblia de qualquer forma. Então, outro cuidado com as conjecturas. A estrutura clássica do sermão, então, um sermão ele tem que ter começo, meio e fim. E é necessário fazer uma boa distribuição da sua oratória. Bom, já ouvimos aqui, eu já recebi previamente que o período e o prazo que eu tenho para poder falar sobre a temática aqui proposta. Então, diante disso, já na preparação, eu já estabeleci a quantidade de slides, o que eu ia falar, quantos pontos, e enquadrei quanto tempo eu tenho para falar cada um. A mensagem, a pregação, ela é assim. Quando o pastor Jonas fala que nós temos horário, irmãos, isso aí é um princípio bíblico. O Senhor, ele trabalha com ordem e com decência. E por que a importância do horário? É que eu quero abrir um parênteses, até fora do que eu ia falar. Porque a gente tem que refletir, por que os meus cultos durante a semana eles são pouco frequentados? Dentre muitas situações que podem estar acontecendo, eu trabalho no comércio, aquele irmãozinho que ele vai levantar 3h30, 4 horas da manhã para ir trabalhar. Enquanto eu vou entrar no meu carro bonitinho às 6, 7, para chegar daí 1 hora do meu trabalho, ele vai ficar 2h30 no ônibus. E aí eu pego, não, nós vamos aqui a Riberia. A hora que acabar é isso mesmo, deixa o Espírito Santo trabalhar. Aí eu vou falar mais uma vez a minha opinião, como assembleano, mas o Espírito Santo já está longe. Ele estava até 9. Deu 9,5, ele também já foi. Agora é com você. Então, reserve 10% da introdução ali da mensagem com quebra-gelo, né? E um apontamento para o texto. Tem gente que em uma mensagem de 1 hora ele fala dele 30 minutos e só 30 minutos da palavra. Recebe a oportunidade para dar uma palavra introdutória, ele dá a primeira palavra, ele canta, dá a primeira palavra, prega, conta testemunho e depois devolve para o pastor. Se aí eu falo assim, já termino logo. Já começou tudo. Já coloca um ponto final aí, irmão. Não precisa me passar no próximo, não, já acabou. Então essa estruturação ela envolve até a ética. A proposição, qual que é o propósito? Então, a frase que resume tudo em uma linha. A introdução, ela vai dar uma pincelada rápida. Irmãos, nesta noite falaremos sobre homilética e a importância de estruturar muito bem um sermão e apresentar a igreja. E ao final da mensagem, ela tem que sair com um dever de casa, com uma lição, com um aprendizado. Então, falaremos sobre isso. Então, já sabe o que nós vamos falar. E aí, dentro das divisões, nós vamos aprofundando, né, dentro do tempo, que é de 2 a 4 pontos tirados do texto. Vou reiterar, tirado do texto. O irmão lê lá o texto, aí ele pega assim, ô glória, ô bênção. Aí ele vai colocando a opinião dele. Se a gente estiver conversando, estiver num bate-papo, fica à vontade. Fala da sua opinião, do que você pensa. Eu falo muito sobre isso como cristão na minha congregação. Irmãos, observando o comportamento dos últimos dias, isso aqui tem me entristecido, mas é minha opinião.
E o bom obreiro, e aqui tem até um ponto de aperfeiçoamento meu, que eu acabei de falar com deficiência no início, e aí foi importante, e é importante eu falar para os irmãos dessa deficiência, coloque um texto. Aonde que está escrito isso? Para a segurança. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É diferente de eu falar assim, você vai ter a vida eterna. Porque nós temos que compreender, aí vai voltar lá um pouco do que o presbítero Gabriel falou. Dentro da congregação tem diversos níveis sociais, acadêmicos, de idade, de entendimento, e nós não somos, e nós não fazemos acepção de pessoas. Então eu não posso chegar aqui, você não pode chegar com um tema pregando só para o público. Irmão, para a gente avançar aqui, uma vez um irmão falou para mim, já como presbítero e ministrando na igreja, falou: irmão, o seu estudo ele é muito bom, só que para quem entende da Bíblia, quem não entende continua não entendendo. Pensa que eu fiquei com raiva, falei: oh, glória a Deus, achei um ponto de melhoria, eu preciso utilizar uma linguagem de acordo com o público que eu estou falando. Então não adianta chegar aqui cheio de teologia, cheio de estruturação teológica, e o irmão está lá: meu Deus, o que é isso? Só pastores, mesmo assim, temos que ter o respeito, porque tem muitos homens de Deus, como eu disse, que não tem o mesmo gabarito que diretor de técnico, pastor regional, pastor local, pessoas que vão envolver ali diversas elevações sociais, acadêmicas, espirituais. Então não podemos fazer acepção de pessoas, temos que transmitir a palavra de Deus de uma maneira que todos compreendam. E aí vai ter as oportunidades para um aprofundamento teológico maior. Uma escola dominical, um culto de ensino, que aí vai poder parar, interromper, eu não entendi, não estou entendendo, e por aí vai. A aplicação, ok, pregou a mensagem, e daí? E aí? Para a vida real, tá? Qual que é a aplicação disso? Se nós, ao ouvirmos uma mensagem, não tirarmos uma aplicação pessoal, o sentido ali foi empreendermos ali um tempo quase que igual, para dizer assim. E a conclusão final, que é os 5% de todo o tempo que você tem ali, com um apelo claro: quem quer aceitar Jesus? Irmão, aí nós temos que refletir sobre a pessoa que não sabe quem é Jesus, não sabe o que é aceitar Jesus. Ela não está entendendo nada ali, ela está ali porque alguém chamou. Então nós precisamos trazer clareza. Olha, você que nos visita aqui nesta noite, você vê um evangelho, você ouviu a boa palavra de Deus. Aceitar Jesus é mudar completamente a sua rota de vida pecaminosa. Então tudo aquilo que você tem feito, né, dentre aquilo que traz como característica as coisas do mundo, bebedice, mentira, roubo, tudo que você ouviu, tudo aquilo que contraria a mensagem que você ouviu, e você tem um desejo de mudar a sua trajetória de vida, vem aqui à frente. O nome disso é aceitar Jesus. Abre aspas, sobre comunicação. Eu trabalho em supermercado, e uma vez um líder falou com uma pessoa no segundo dia, poucos dias trabalhando: vá à tesouraria e pegue uma banana para mim.
falou assim, pô, agora é capim ou prata? É vazio. Chegou e entregou ali, trabalho na frente de caixa, sabe o que é? Aí ele falou, não é isso não, senhor. Banana é um pacotinho com dinheiro, você vai lá no tesoureiro, banana é isso. Sangria, malote. Tem vários nomes técnicos, agora vai lá no tesourário e pega a banana. A gente precisa ser claro, trazer clareza. Pastor, isso é óbvio, eu sei, amém. Mas tem gente que para muita gente não é. Aí eu aplicando aqui o conceito que eu estou falando. Então vamos explicar para aquele que ainda não está cristalino para ele o entendimento do assunto. O apelo, né, e a oração final. Afinal, estamos no culto, não estamos numa exibição, um show, não estamos numa palestra. Precisa ter um desfecho final. E tudo, a mensagem, as adorações, o testemunho, o novo cristão convertido, vai apontar para Cristo. O culto, ele deve ser apontado para Cristo. Se não tiver Cristo, aí vira heresia. O nosso principal pilar é Cristo. Cristocêntrico e não egocêntrico ou homocêntrico. O passo a passo para essa preparação. Primeiro, já disse, orar. Tem obreiros que ele tem uma aptidão. Aí eu não vou saber definir aqui agora, mas o inato do nato. Sei que um deles a pessoa nasce, o outro ele adquire. O eu acredito que ele já nasce. Aptidão inata. Ele lê o texto, em poucos minutos, eu já vi obreiros fazendo isso. Escreve ali e consegue transcorrer bem. Ele tem um amplo conhecimento bíblico e profundo, então ele consegue ler, aí ele já associa dentro da palavra tudo certinho e ele faz o esboço dele. Mas mesmo assim, você pode pregar lindamente, você pode ser um exímio especialista na área de atuação, mas se não estiver com a graça de Deus, aí é o contrário. Outro irmão que às vezes não tem a mesma habilidade ou a mesma formação, mas está cheio do poder de Deus, aí Deus fala, vem cá, eu vou te ajudar. Aí você vê aquele irmão que às vezes ele não tem nenhum curso, ele tem nenhuma preparação, mas quando ele prega, o Senhor opera, porque a graça de Deus opera através dele. E o outro ele conhece demais, mas não tem a graça de Deus, não serviu de nada. Olha, segundo, observar. Leia o texto. Pelo menos 5 vezes, grave os verbos, as repetições, as perguntas. Examine. Irmão, os zelosos, eles preparam uma mensagem, os extremamente zelosos, né? Mas deve ser uma prática nossa. Eles vão gastar em torno de mais de 30 dias preparando um esboço. E quando ele vai aplicar, já está tudo na mente. Agora, quando você vê um obreiro, ele vai pregar e ele se atropela nas palavras, logo nós pensamos, nem ele sabe o assunto, ele não leu o texto. E isso vai descredenciar, aí é tema com alguma oportunidade que é postura, vai ficar descredenciado frente a autoridades, como tem aqui nesta noite. Então é importante ter o domínio do texto, para não fazer as coisas por improviso, mas se dedicar ao texto. Pastor, a gente pergunta às pessoas quando vai pregar, às vezes, tem dificuldade
lê o texto que escolheu para pregar. O texto que ele escolheu para pregar, ele lê ele comendo as palavras, ele lê uma palavra que é de um jeito, de outro jeito, que aí o texto fica confuso, nem ele mesmo leu o que ele entendeu. E a igreja fala assim, se ele, na hora de ler o texto para pregar, ele não está conseguindo ler o texto de uma forma coerente, quer dizer que nem ele leu esse texto. Então você toma muito cuidado com isso, porque a forma que você se apresenta, até quando você faz a leitura do texto, mostra o que você está lendo pelo menos 5 vezes. Porque aí você pode ler uma vez errado, outra vez, mas aí você vai corrigindo, chega uma hora que está automático, se você estudou aquele texto. Agora tem uns que vai ler o texto, na hora que só notar que lê o texto, você fala assim, ele não leu esse texto. Ele pode até ter feito um esboço, pegado em algum lugar para pregar, mas ele não leu esse texto, porque ele não está sabendo ler o versículo. Aí vai voltar o que o presbítero Gabriel falou. Irmãos, hoje a gente não prega a incauções, não. Hoje, não vou arriscar números aqui não, mas boa parte da igreja tem formação superior. Quando entra nas gerações, são pessoas, aí vai entrar no que o nosso amado irmão falou ali, a minha geração é a seguinte, faço o que eu estou mandando, eu ia e fazia. Hoje eu falo com meu filho de 12 anos, Davi, uma coisa ele faz assim, por quê? Ele quer compreender, tem que fazer sentido. Ele apanha, mas ele não faz sem não entender. Faz o que eu estou mandando, não estou entendendo. Faz o que eu estou mandando, só continuar, continuo não entendendo. Tem que fazer sentido. Sim. Então, hoje, nós precisamos, a palavra ela não muda, mas esse zelo nós temos que ter, porque senão aí vai voltar para lá de novo, nós vamos perder crentes, ou nós não vamos conseguir evangelizar essas pessoas, porque pensa na pessoa que está lá no mundo, ele vem a primeira vez, ele ouve um tanto de bobeira, ele ao ouvir a mensagem do pregador, ele vê se perdendo nas palavras, meu Deus, se ele não está sabendo defender, para onde que eu vou? Não vai falar essa bagunça não. Diferentemente de quando vê uma estrutura legal, pessoas que falam de forma adequada, com domínio daquilo que estão falando, opa, já vive ali, já credencia para já dar crédito, né? Interpretar, né, o que o autor quis dizer aos primeiros leitores. Então, ao ler a palavra de Deus, a gente tem que tomar cuidado para não pegar uma mensagem de repente que é direcionada especificamente para alguém e falar assim, é para você, que isso aí até mata, né? Daí a pouco aquilo não vai acontecer, ou não é daquela forma, a pessoa fica frustrada e vai causar um problema. E aplicar. Pregou sobre pecado, o que a pessoa precisa aprender? Eu preciso confessar. É promessa? Então eu preciso crer. É ordem? Então eu preciso obedecer. Erros fatais, aí a gente já está caminhando para o final, no penúltimo slide, o último aí de considerações. Erros fatais no culto. Pular o texto. Então 30 minutos de história e 30 minutos de Bíblia. Irmão, a minha história, vamos marcar um churrasco lá em casa, um café, alguma coisa, aí você vai conhecer a minha história. Nós temos que ser objetivos. Já aprendemos isso, né? No dia a dia com os nossos pastores. Irmão, você vai trazer uma palavra introdutória. O irmão sabe que não vai gastar mais que 5 minutos, ou vai só ler. Você vai cantar um hino, ele vai só cantar. Ele vai pregar. A primeira coisa que ele tem que fazer, pastor, até que hora? Até 9. Amém. Não moralizar tudo. Seja como fulano, seja como Davi, faça isso, faça aquilo, sem falar do principal da festa, que é Cristo. Platão, Sócrates, fulano, Mercano, mas e aí Cristo? Cadê ele? Essa história. Cristo tem que estar lá. Aplicações genéricas. Sejamos melhores. Em quê?
Melhor em quê? Irmão, seja melhor na sua leitura, leia a palavra de Deus, respeite as pontuações, seja melhor desta forma. Segundo, o último aqui, né? Má postura. Aí até entraria no tema que o pastor Alexandre propôs para a gente falar um pouco aqui. Roupa, higiene e voz. Tem quantos minutos aí, querido? 5? 10? 10 minutos. Já caminho então para a conclusão. Má postura. Irmão, foi o que a gente... Foi a provocação feita no início sobre postura. Postura não é só como eu estou vestido. Aí eu lembro da minha mãe. Ela falava para mim assim: Ivan, não se comporta dentro da favela como se comporta lá no Vale do Sereno, no Vale dos Cristais. Não se comporta, e o comportamento não é a ligação de valores éticos, não, isso aí não muda. O comportamento é o seguinte: chega a pessoa para almoçar lá na favela, ele vai de terra, né? Não, cadê os talheres? Teve uma vez que eu fui almoçar no hotel do Silvio Santos, eles colocaram tanto talher na mesa que eu falei assim: pode tirar tudo, deixa só o garfo e a faca. Vou precisar só disso aí. Só que o momento era utilizado tudo aquilo. Tinha colher de sopa, tinha isso, tinha aquilo, ia ter entrada. E aí, imagina eu com um comportamento comendo de colher. Então a postura, ela envolve muitas coisas. E nós, como obreiros, e aí fica para uma outra oportunidade, mas busque isso. Aprenda sobre o tom de voz, sobre a articulação, a roupa bem ajustada. Eu aprendi lá no exército: roupa bem ajustada não significa roupa nova ou velha. É a roupa bem ajustada é uma roupa que não esteja rasgada, esteja passada e limpa. Não é a gravata aqui. Olha na internet, irmão. Como utilizar a gravata? Vai tirar lá. Ela tem que, o bico dela tem que pegar aqui no cinto. O paletó, os botões, eles vão emendando aqui com o cinto, o fecho da calça e a gravata vai acompanhando aquilo. Ah, eu trabalho, eu moro numa região que tem barro, sou de vermelho. Seja zeloso, irmão. Tem 2 sapatos, traz um outro. Ah, não tem os 2 não. Pega a sua esposa para costurar um pano com um elástico e calça o sapato. Aí quando você chega ali, você arranca aquela situação de barro, guarda na sacola e entra no seu pé limpo. Pastor, você está sendo preconceituoso. Se você me entendeu assim, me perdoa, mas a ideia não é essa. Eu estou te orientando a descer. Cuidado. E não simplesmente as pessoas aceitarem as coisas, porque afinal é assim. Repito e reitero, estão entre obreiros, né, irmãos? Algumas coisas eu não colocaria se tivesse pessoas que não compreenderiam aquilo que eu estou falando. A higiene e voz também prega. Nós obreiros, por mais que você corra de dar um abraço, sempre vai chegar alguém e vai te dar um abraço. Aí está aquela roupa suja, fedorenta, isso te descredencia, irmão. Sabe, fedorenta. Teve um amigo que até deu o preço do Listerine, falou assim: R$30. Você está falando é muito sério, a gente tem que dizer. É claro que as pessoas, às vezes, que não têm um bom hálito ou que não está devidamente higienizado, ele não sabe disso, na maioria das vezes. Então, nós, como precaução, né, e até por zelo, e também do ponto de vista de cidadão, né, se aproximar perto das pessoas que nós conhecemos, que nós confiamos, e perguntar para ela. Eu já tive que chamar a atenção de uma pessoa que ela tinha um CC
da pessoa, eu tive que quebrar a barriga e falar, né? Então, a grande questão, às vezes, é que quem tem não sabe. E nós que estamos sendo incomodados com aquilo, não temos coragem de falar. Portanto, aqui, aproveitando essa oportunidade, é perguntar para alguém, aqui, como está? Eu estou, né? É uma situação, às vezes, incomum, mas que pode livrar a gente de sérios problemas, né? E aí, irmãos, eu gostaria de falar mais, mas preciso encerrar. Então, uma frase de impacto: púlpito fraco, igreja fraca; púlpito fiel, igreja firme. E aí eu desafio você que ouviu essa explanação a estruturar uma mensagem com base nesses conceitos e exercitar, né? Eu muitas vezes preguei para mim mesmo. Mesmo hoje eu costumo abrir a lente do notebook ou do celular, e se for um estudo mais detalhado, mais aprofundado, e falando depois e fazendo os ajustes, né? Então estrutura uma mensagem, vai se aperfeiçoando, vai buscando aprender, para que você entregue aquilo que Deus lhe confiou com qualidade. E como obreiros temos que ser zelosos. Estamos falando com a menina dos olhos de Deus. Menina dos olhos é essa bolinha pequenininha, é a última bolinha dos nossos olhos, ela é quase que intocável. Então, como que eu vou falar com a intocável? E aí vai apontar lá para o início, para a introdução, não manejando bem a palavra. Então, você que tem apreço, que tem oportunidade, ou almeja ter oportunidade de pregar, pegue um pouco, que foi só um pouquinho dessa estruturação homilética. Tem outras vertentes para você estruturar. Se aperfeiçoe para você conseguir atingir aí um bom resultado servindo a Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos grandemente. Não vou fazer oração aqui, né, porque o pastor já vai fazer as considerações finais, mas agradecer a riquíssima oportunidade, o voto de confiança do pastor Alexandre, o qual temos construído uma amizade muito grande, o voto de confiança do meu pastor regional, o pastor Jonas, que sempre está comigo, e a confiabilidade dos irmãos em ceder o seu tempo tão precioso para nos ouvir. Deus os abençoe. Que bênção, né, irmãos? É bom a gente poder ouvir coisas assim. Eu tenho certeza que nos ajuda no dia a dia. E nós, como obreiros, precisamos disso. Precisamos, irmãos. Né? O obreiro que está ali na porta, o diácono, ele é o cartão de visita da sua igreja. Se você chega na igreja e está lá um diácono despenbolado, ele usa a cueca dele para segurar a blusa. Irmão, eu vou te ensinar isso aqui. Em nome de Jesus, feche sua roupa, o diácono, o homem. Normal, sua blusa por cima. Porque se você abaixa aqui, sua blusa pode até sair, mas você não fica escrito aqui, né, o nome da sua cueca. É feio. Se você não zelar pela sua aparência, aí chega uma pessoa na porta da sua igreja e é o cartão de visita da sua igreja. E se você, obreiro, não preocupar com isso, que o pastor Jonas disse aqui, quando chegou numa igreja que chamou muita atenção dele, foi a forma que foram recebidos. E a forma que as pessoas nos recebem na igreja, e que preocupamos, precisamos preocupar com isso, é muito importante. Eu, lá atrás, ainda eu aprendi uma coisa. O hábito que você não sente o seu hábito, mas eu estava vendo um especialista falar. Ele falou: olha, passa a sua língua no canto aqui da sua mão e espera secar, depois você cheira.